Está com a paz do Senhor, a igreja do Senhor, amém? Capítulo 20, do verso 19 ao 22, e depois iremos ler dois versículos do Antigo Testamento. Diz assim a palavra do Senhor: Chegando, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, cerrada as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: Paz seja convosco. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Versículo 22 e último. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhe: Recebei o Espírito Santo. Folhei um pouquinho no livro de Joel, um pouquinho antes de Amós, depois de Oséias, capítulo 2, versículo 28 e 29. Capítulo 2 do livro de Joel, versículo 28 e versículo 29. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonho. Os vossos jovens terão visões. Também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Amém? Amados irmãos, lemos a palavra do Senhor e lemos dois textos que hoje é um culto evangelístico, é um culto que nós intitulamos de evangelístico. Mas o culto de adoração ao Senhor, os irmãos, aos que vêm na casa do Senhor, vem com o intuito de louvar a Deus. Glória a Deus. Adorar ao Senhor. E mesmo em meio às dificuldades, às lutas, você veio aqui porque quer ouvir algo da parte de Deus. E a pregação da palavra, a exposição bíblica, eu gosto sempre de reforçar quando me é dada a oportunidade de falar da palavra do Senhor à sua igreja ou fora, fora nas ruas ou nos sertões. Eu gosto sempre de frisar que a Bíblia é a maior revelação, é a maior profecia que nós devemos apoiar a nossa confiança e a nossa fé. Tivemos pela manhã numa escola bíblica muito maravilhosa, como todas as reuniões mas uma escola bíblica bem enérgica, bem alegre, bem, vamos dizer assim, de grande edificação. E eu me alegro quando a igreja do Senhor busca na palavra de Deus avivamento para a sua vida espiritual. Nós vivemos dias difíceis e alguns até que dizem e usa esse texto, acredito que fora do contexto, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. Mas essa parte da Bíblia
acredito eu que eu e você não queremos que se cumpra em nossos dias, em nossa vida. Nós vemos aqui os irmãos louvando, adorando. E quando eu fico louvando ao Senhor com vocês, eu fico analisando a letra da música, a letra do hino. E fala, uma das que estava aqui, que apresentou-se com as lâmpadas acesas. O Evangelho de João, o texto que nós lemos, é o fim, é o último, aproximando-se dos últimos escritos ali de João, o evangelista, intitulado como o evangelista do amor. Pela proximidade que o evangelista João tinha de Jesus. Alguns comentaristas, alguns que comentam sobre o evangelho de João, diz que João, desde muito novo, talvez 16, 17 anos, ele conhece Jesus, passa a andar com Jesus, e ele tinha ali uma amizade tão apegada com Jesus que ele não largava o pé de Jesus. E o apóstolo João, ele, quando vai do capítulo 15, 16, 14, 15, 16, 17, quando aproxima-se o mestre da sua crucificação, ele começa a escrever sobre o Espírito Santo de Deus. Se há um pregador que admira os reformados pregando, sou eu. Ouvi Hernandes pregando, a gente vê o quão maravilhoso Deus usa os seus servos na palavra. Mas tem uma coisa que, se fosse dosada, né, nos reformados, que é o que tem nos pentecostais, que é o poder do Espírito Santo de Deus. Nós tivemos esses dias todos ali em Macaíba, e eu vou falar só um. E a gente, o primeiro dia, o segundo dia, nós vimos a operação do Espírito Santo tremendamente, ainda em nossos dias. A palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, ela é um livro profético. É um livro que há profecias e que há cumprimentos. Não é aquele que se intitula em nossos dias como profeta, como vaso, como manto. A Bíblia Sagrada, ela é um livro santo. E o que está escrito nela, Jesus disse: não, as minhas palavras não hão de passar. Eu posso mudar. Você pode mudar. Algumas pessoas podem mudar. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela não muda. Louvado seja Deus. A palavra de Deus, ela é a maior profecia, a maior revelação. 700 anos antes de Jesus nascer, Deus revela ao profeta Isaías, 7,14. E o profeta Isaías diz: olha, e há de ser que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, que traduzido é Deus conosco. O nome Emanuel, que é traduzido Deus conosco, ou seja, 700 anos depois, essa promessa se cumpre. Se nós for para mais tempos atrás, Deus fala para Moisés, revela no Pentateuco, que Deus vai levantar um profeta
sobre Israel, semelhante ou maior do que o próprio Moisés. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente vai caminhando. E um profeta também que eu amo, que é o Samuel. E eu fiz a bondade do meu filho não sofrer. Quando alguém fosse pronunciar o nome, coloquei, presbítero Robério, o nome do meu filho de Samuel, porque sempre gostei daquele profeta. Samuel, ele vem sobre a terra por um voto da sua mãe, que era estéril, não gerava filho, e a inimiga, a adversária dela, zombava dela. Mas ela foi para os pés do Senhor, e ela foi chorar, e ela foi pedir que Deus abrisse a sua madre. E ela disse: se Deus ouvir o meu clamor e me der um filho homem, o primeiro que abrir a minha madre for um homem, eu darei na casa do Senhor para servi-lo. Samuel vem ao mundo, nasce, a sua mãe desmama e depois vai lá no sacerdote e entrega para servir ao Senhor. Esse profeta, ele é um adolescente e ele traz um avivamento sobre Israel, de que naquela época ninguém queria falar contra a casa e o sacerdote, a casa lá do sacerdote. Mas ele veio e diz a palavra que nenhuma palavra do profeta de Deus caiu por terra. Por que eu estou citando exemplos de profetas? Que está escrito na palavra do Senhor. Porque o profeta Joel, no capítulo 2, e versículo que nós lemos, 28 e 29, diz: e há de ser que depois derramarei do meu espírito, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. A efusão do Espírito, o Espírito Santo de Deus, até aqui, o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, ele era apenas como gotejar no Antigo Testamento sobre algumas pessoas específicas. Mas na promessa do capítulo 2 de Joel, com a revelação de Deus também a João Batista, ele diz: olha, eu vos batizo com água para arrependimento, mas vem um depois de mim, que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, aleluia. Batizará com o Espírito Santo e com fogo. Parece que a igreja, nós esquecemos a nossa essência. Parece que a gente esqueceu. E a gente às vezes quer viver apenas no passado, achando que Deus mudou, achando que Deus mudou. Não, Deus não mudou, o que mudou foi eu e você. Os céus ainda estão abertos, a janela dos céus ainda está aberta. Aberta não só para batizar com o Espírito Santo com fogo, mas também para operar maravilha, operar prodígios, curas e milagres no nome do Senhor. Glória a Deus. No nome do Senhor, igreja. No nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. E eu fiquei muito alegre quando eu vi essas crianças pequeninas sendo batizadas com o Espírito Santo e com fogo.
E não precisou o pregador descer lá embaixo e ficar ali, colocando a mão e falando em língua no ouvido, aquela coisa, aquele movimento, sabe, irmão Sérgio? Para dizer que foi ele que botou a mão, não. Aí Jesus foi tão maravilhoso, mandou uma senhora de 80 e larrar fumaça de anos de idade, e ali começou a orar com aquelas crianças, e aqueles pequeninos começaram a falar em outro idioma que eles não falavam. O poder de Deus se apoderou daquelas crianças, que eu fiquei pregado no altar e não consegui sair dali. É só levantar as mãos e glorificar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A palavra do Senhor diz aqui que o Senhor, quando ressuscitou, Ele foi aos discípulos e eles estavam com as portas cerradas, porque eles estavam com medo dos judeus. Eles estavam com medo do alvoroço que estava de fora, depois que Jesus foi morto e crucificado na cruz. E Jesus entrou ali, naquele ambiente, e Ele disse: paz seja convosco. Jesus diz: paz seja convosco. Porque antes deles receberem o Espírito Santo, amados, eles precisavam acalmar-se e entender que o Senhor morreu, mas Ele havia dito que ao terceiro dia iria ressuscitar, e agora estava diante dos discípulos Jesus. Jesus estava ali diante deles. E a paz seja convosco. É até uma saudação que a gente dá, e às vezes a gente dá automaticamente, né? Mas essa aqui, irmãos, foi dizer assim: aquieta o coração de vocês, eu estou aqui. Tranquiliza o coração e a mente de vocês. Aquilo que as pessoas pagam caro hoje para ter, através de tratamento e outras coisas que não estou abolindo. Quando Jesus chega, Ele dá de graça. Ele ministra de graça na minha e na sua alma a paz. A Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz. A palavra do Senhor diz que Ele é o príncipe da paz. Quando Jesus chega no lugar, no ambiente, a primeira coisa que Jesus traz àquele lugar é paz. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. A melhor coisa que o crente tem, que o servo de Deus tem, é a paz com Deus e com os outros. E ele chegou dizendo: olha, fiquem em paz. Vocês estão com medo? Vocês estão apavorados? Vocês estão achando que estavam só? Não, eu estou aqui. Agora deixa eu dizer para vocês. Deixa eu dizer para vocês que eu vou subir aos céus. Eu vou passar aqui 40 dias com vocês, mas depois eu vou subir aos céus. Mas antes de eu subir aos céus, eu quero reforçar o que eu disse a vocês antes, pouquinho agora, que eu iria rogar ao Pai outro Consolador. E o Pai enviaria esse Consolador para ficar com vocês. O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. E ele disse: vou soprar sobre vocês. E o Senhor soprou sobre os seus discípulos o seu Espírito. Aqui não foi a efusão ainda, mas no capítulo 2. Louvado seja Deus. Vamos abrir a Bíblia, bora? A gente fica tudo com expectação, né, olhando para cá. Vamos abrir a Bíblia, capítulo 2 de Atos.
Vamos deixar de sermos acomodados, ficarmos esperando que aqui do altar vai sair alguma coisa. Se não for a misericórdia de Deus, o pregador não vai sair nada não. Mas quando a gente fala, a Bíblia fala a palavra do Senhor, algo de Deus se move aqui neste lugar. A Bíblia Sagrada diz que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, versículo 2, de repente veio um som veemente, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E todos foram vistas por eles como língua repartida, como quer de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo. Repete comigo. E todos foram. E todos foram. Cheios do Espírito Santo. E falaram em outras línguas. Oh, aleluia. Glória a Deus. Amados, a palavra de Deus está nos garantindo aqui, do que estava escrito em Joel se cumpriu aqui. Agora, o crente escolhe, tem duas opções, ou você e eu nos dispomos de ficar debaixo do chuveiro da graça e da unção e do poder do Espírito Santo, ou permanece-se vazio, sem o Espírito. Mas alguém que é cheio do Espírito, ele não fica quieto, ele não se contenta. E o apóstolo Paulo diz algo muito interessante, lá na carta aos Coríntios: ora, eu não fui até vocês com sabedoria humana, persuasão de sabedoria humana, mas eu fui até vocês na demonstração do poder do Espírito Santo de Deus. Sabe o que é que está acontecendo? Nós estamos achando e esperando que venha algo extraordinário aqui para mover eu e você. E nada vai acontecer se nós não ficarmos com o coração ligado e pedindo ao Senhor: enche este vaso de novo. Enche este vaso de novo. Porque quando Pedro foi cheio do Espírito Santo, eu digo que os apóstolos passaram a entender o chamado de Deus quando eles foram cheios do Espírito Santo, inclusive Pedro. Porque Pedro, quando Jesus, o Malcom tocou em Jesus, presbítero Robério, tocou em Jesus, ele puxou a espada, cortou a orelha logo do soldado. Jesus disse: olha, Pedro, tu precisa se converter. Pega a orelha do soldado, coloca no lugar e diz: quem com ferro fere será ferido. Pedro ainda não tinha se convertido de fato. Pedro era um homem rústico, uma pedra rústica, era uma pedra que ainda precisava ser moldado pelo poder do Espírito Santo. Aí o mesmo Pedro que recebe, que faz isso com a espada, ele recebe o poder do Espírito Santo, se ergue no meio daquela multidão, sem microfone, sem banda, sem nenhuma tecnologia, amados irmãos. Vocês são conhecedores do texto, mas parece que a palavra de Deus em nossos dias, ela não é mais viva. Não era para nós ou qualquer outro pregador pedir para eu e você glorificar, para eu e você dar glória, para eu e você exaltar ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra e glória todos os dias em nossas vidas. Pedro se levantou cheio do Espírito, começou a pregar com ousadia,
E a gente na caravana apelidamos que nós lançávamos as redes. Lançava ali as redes. E Pedro lançou no seu primeiro sermão a rede, irmã Ana, e 3.000 almas se converteram ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus. O que acontece com um só homem que diz assim, inclusive a regente lá da caravana, eis-me aqui. É um dos louvores que Jesus quer que cante, viu, irmã Ana Paula? Porque tem gente que não está mais dizendo, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Não há pessoas que queiram mais ser usadas pelo Espírito. E as pessoas dizem, e citam o texto, olha, eis que estou à porta e bato. Aí você diz, presbítero, a doutrina foi sexta-feira, verdade. Mas o Senhor está me direcionando a falar para a sua santa igreja. Oh, aleluia. Que missões começaram no poder do Espírito Santo há 2.000 anos atrás, com 12 homens comuns igual eu e você. Mas eles tinham o poder do Espírito. Poder do Espírito Santo. Autoridade do Espírito Santo. E olha como era o pastor Pedro. O pastor Pedro, ele era um homem tão crente, servo de Deus, que ele ia orar. Certa hora, se não me falha, a 9ª hora, a próxima ao meio-dia, se não me falha a memória, e ele passava e tinha um homem ali pedindo esmola perto do templo. E estava ali pedindo esmola. Se fosse talvez hoje, era muito fácil, puxava uma moeda e dava. Mas o Pedro puxa ali, coloca a mãozinha no bolso. Ele diz, rapaz, eu não tenho nada. Eu não tenho uma prata para dar a esse homem. E tu, João? Pedro, também estou do mesmo jeito. Estou do mesmo jeito, João. Pedro, estou sem nenhum centavo. Não tenho nem a moeda. Mas aí Pedro olha e diz, mas não vai ficar assim. Vamos dar algo melhor do que uma prata. Eu não tenho ouro e nem prata, meu jovem, meu Senhor. Mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Levanta-te e anda, louvado seja Deus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, há milagres, aleluia. Em nome de Jesus Cristo, a libertação. Em nome de Jesus Cristo, é que a igreja cresceu. Em nome de Jesus Cristo, que a igreja fechou as portas do inferno e ganha alma nesse mundo. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Espírito de Deus. Oh, aleluia. Eu não sei quando você foi batizado com o Espírito Santo e falou língua. Eu não sei. Eu sei que em março de 2002 eu fui para um retiro espiritual. Com 3 meses de crente. E ali tinha gente que dizia assim, eu nasci na fé. E eu digo, Jesus, o que foi que eu vim fazer aqui, meu Deus do céu? Os cabas desses tudo aí, nascendo na fé, crente. E eu venho de uma família católica, apostólica, romana, idólatra. O que é que eu vim fazer aqui? Jesus, por sua bondade, abriu o chuveiro da graça sobre as nossas vidas ali. Oh, aleluia. 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 Oh, igreja de Jesus. Parece que vocês esqueceram das Escrituras.
O Espírito Santo de Deus ainda não foi tirado dessa terra. Porque o Espírito só vai subir quando a trombeta soar e levar a sua igreja santa remida. Mas antes disso, haverá um avivamento sobre a igreja de Jesus.